Olá, alunos do segundo ano, bom dia para você que está me assistindo de manhã, boa tarde para você que está me assistindo de tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula online. Nós começamos a semana nesta segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Nossa aula de agora será de matemática. Como passaram o fim de semana? Todos passaram bem? Todos estão com saúde? Continuem com os cuidados da higienização das mãos e o uso de máscara para que nós possamos todos continuar saudáveis. Ok, turma? Muito bem, na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos fazer uma pequena recapitulação sobre a aula passada e vocês também verão outros detalhes sobre a origem dos números. Eu trouxe outras coisas diferentes da aula passada que vocês aprenderam hoje. Nós faremos a leitura de um texto. Eu vou fazer essa leitura, vocês vão me escutar e nós vamos realizar uma atividade de classe no caderno. Eu peço então agora que você separe esses materiais que nós vamos usar durante esta manhã ou essa tarde, se você estiver me assistindo de tarde. Certo, turma? Muito bem, eu peço então que vocês peguem o caderno de matemática, estojinho na mão, com lápis e borracha, que nós faremos uma atividade bem simples, que vocês conhecem, mas é bem importante e é bom sempre relembrar, ok? Muito bem, com os materiais na mão agora, se você não estiver com os seus ainda, pause um vídeo durante um momento, vá buscar seus materiais e depois você continua assistindo, tudo bem? Vamos lá para o nosso textinho sobre a origem dos números. Algumas semanas atrás, meses atrás, quando nós tivemos as outras aulas online, também com a turma do segundo ano, eu mostrei para eles uma mascote, isso mesmo, uma mascote que fez parte das aulas online. Alguns momentos das aulas ela aparecia, esse mascote aparecia, e eu vou apresentar para vocês agora. A nossa mascote está bem aqui. Você está curioso para saber quem ela é? Olha só! Essa aqui é a Belinha, é a nossa mascote. De vez em quando ela aparecia nas aulas e agora ela também vai aparecer para vocês. Dá um oi para o pessoal, Belinha, do segundo ano. Olá, gente! Olha, ela disse oi para vocês. Todo mundo seja bem-vindo, que a aula seja bem legal para todo mundo. E essa aqui é a Belinha que eu estou apresentando nas nossas primeiras aulas. Em outros momentos a Belinha também vai aparecer, ela vai dar um tchauzinho para vocês, que todo mundo tenha uma boa aula, certo? Ela não quer ficar, não. Dá oi, pessoal, Belinha. O pessoal do segundo ano tá te vendo. Tá te vendo. Tchau, gente. Ela vai ficar aqui. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto novamente, mas tem outros detalhes. Tudo bem? Vamos começar a leitura? Você já usou números? Muitas vezes. Mas será que você já parou para pensar sobre o modo como surgiram os números? Como foram as primeiras formas de contagem? Como os números foram criados ou será que eles sempre existiram? Nós vimos na aula passada também que para descobrir a origem dos números, nós precisamos estudar um pouco da história humana e entender os motivos religiosos desses criadores. Nós desconhecemos qualquer outro motivo que tenha gerado os números. Alguns historiadores são auxiliados por diversas descobertas com o estudo das ruínas de antigas civilizações, pessoas que viveram no passado. Estudos de fósseis, estudo da linguagem escrita e avaliação do comportamento de diversos grupos étnicos desde o princípio dos tempos. Olhando ao redor, observamos a grande presença de números. Nós vimos na aula passada que os números eles estão em vários objetos da nossa casa, nós encontramos também na rua e eu mostrei para vocês inclusive alguns desenhos sobre esse assunto. Nós vimos que os números eles estão presentes no tamanho do nosso sapato, no tamanho da nossa roupa, eles aparecem também nas placas dos carros, nas placas de trânsito, nas propagandas,
na calculadora, no celular, também nos computadores, no relógio. Vários objetos da nossa casa contêm números, incluindo a régua que nós usamos para fazer algumas medições, como fita métrica, também tem a trena e outros objetos utilizados para sabermos as medidas, o tamanho das coisas. Nossa idade também é contada através dos números e também o tamanho das coisas, até a capacidade, os líquidos, os litros, o peso, a massa, tudo isso contém números. Mas vamos ver o início do processo da contagem. Os homens do passado, isso significa homens, pessoas, certo? As pessoas do passado não precisavam contar. Antigamente, as pessoas não contavam e foi o que nós vimos também na aula passada. Pois o que necessitavam para a sua sobrevivência era retirado da própria natureza. As pessoas do passado retiravam as coisas da natureza para a sobrevivência delas e foi uma das coisas que nós estudamos em ciências, pois nós estudamos sobre os elementos da natureza, como alimentos e a água, que são essenciais para a sobrevivência dos seres humanos, dos seres vivos em geral. As pessoas deixaram de ser pescadoras e coletoras de alimentos para fixar residência em algum local. Eles deixaram de ser nômades, deixaram de se mudar de um lugar para outro constantemente e se fixaram em um lugar. E aí as pessoas começaram a plantar, a produzir os alimentos, a construir suas próprias casas, proteções, fortificações e também a domesticar os animais. E usando tais recursos para obter a lã, o leite, tornando-se criador de animais domésticos, o que trouxe profundas modificações na vida das pessoas. As primeiras formas conhecidas de agricultura, de acordo com a história, foram criadas há cerca de 10 mil anos na região denominada atualmente por Oriente Médio. Na agricultura, houve um momento em que as pessoas começaram a plantar e também a cuidar dos animais. O pastoreio, que é um pastor que cuida de ovelhas, é de verdade um pastor, sim, uma pessoa que cuida de ovelhas. Ovelhas mesmo, os animais, aqueles animais que têm o corpo coberto de lã, aqueles animaizinhos. Eles são pastoreados por um pastor que é a pessoa responsável por cuidar do rebanho. E o pastor, naquela época, ele usava várias formas para controlar o seu rebanho. A quantidade de ovelhas estava crescendo e as pessoas ainda não tinham conhecimento dos números. Isso mesmo, eles ainda não conheciam os números. Foi através dessa necessidade de fazer uma contagem maior que eles tomaram outras medidas. Pela manhã, ele soltava os seus carneiros e analisava ao final da tarde se algum tinha sido roubado, fugido, se perdido do rebanho ou se havia sido acrescentado um novo carneiro ao rebanho. Assim, eles tinham uma correspondência 1 a 1, onde cada carneiro correspondia a uma pedrinha que era armazenada em um saco. Os animais precisavam ser soltos durante a manhã para poder ir atrás dos alimentos. Como esses animais eles comem plantas, a grama, eles precisavam soltar para que esses animais se alimentassem. No caso das pedrinhas, cada animal que pastava de manhã correspondia a uma pedra que era guardada em um saco de couro. No final do dia, quando os animais voltavam do pasto, era feita a correspondência inversa. Eles faziam assim. Quando o rebanho começava a sair, eles abriam lá a cerquinha para os animais passarem e aí ele colocava uma pedrinha dentro do saco. Cada animal que passava, uma pedrinha dentro do saco. Passava 2, outra pedrinha dentro do saco. Passava mais um, outra pedrinha dentro do saco. Entenderam? Essa era a forma deles contarem. No final do dia, quando os animais voltavam para a cerca, para a fazenda, para aquele local onde eles iriam dormir, ele fazia o contrário. Agora ele tirava as pedrinhas,
para saber se a mesma quantidade que tinha sido de manhã era a mesma da tarde. Dessa forma, eles começaram a calcular. Se no final do dia ocorresse a sobra de alguma pedra, é porque faltava algum dos animais, e se algum fosse acrescentado ao rebanho, era só acrescentar mais uma pedra. Poderia acontecer de, durante um dia, essa quantidade ser diminuída ou aumentada. E para ter um controle, saber quantos animais eles tinham, apesar de não saber os números, eles contavam através dessas pedras. A palavra cálculo, usada hoje, provém da palavra latina calculus, que significa pedrinha. A correspondência 1 a 1 não era feita somente com pedras, mas eram usados também nós em cordas, marcas nas paredes, talhes em ossos, desenhos nas cavernas e outros tipos de marcação. Isso nós também vimos na aula passada. Como não existiam os números, eles pegavam lá aquele pedacinho de barro, de madeira e faziam risquinhos para saber a quantidade que tinha, mesmo sem saber os números. Era assim que eles faziam o controle da quantidade que tinha de animais. Marcas nas paredes, ou então eles davam nós em corda. Eles pegavam lá uma corda e davam um nó. Quando fizeram uma outra contagem, mais um nó. E sempre que ia passando um animal, eles amarravam e faziam um outro nó. Dessa forma, eles saberiam também. Os talhes nas barras de madeira usados para marcar quantidades passaram a ser usados até o século XVIII, na Inglaterra. A palavra talhe significa corte. Atualmente ainda usamos a correspondência 1 a 1. Mas e a representação numérica? Com o passar do tempo, as quantidades foram representadas por gestos, por expressões, por palavras e símbolos, e cada povo tinha a sua maneira de representação. Cada povo, cada etnia tinha uma cultura diferente e eles representavam através de gestos diferentes também. A faculdade humana natural de reconhecer de imediato quantidade se resume no máximo em 4 elementos. O senso numérico não pode ser confundido com contagem, que é um atributo somente das pessoas que necessitam de um processo mental. Vocês sabiam que os animais, eles também sabem contar? Pois é, também os animais são tão inteligentes que eles também podem aprender a contar. Tem uma historinha, uma curiosidade que eu gostaria de ler para vocês agora. Vamos ouvir essa historinha. Um fazendeiro estava disposto a matar um corvo que fez seu ninho na torre de observação de sua mansão. Por diversas vezes tentou surpreender o pássaro, mas em vão. À aproximação do homem, o corvo saía do ninho. De uma árvore distante, ele esperava atentamente até que o homem saísse da torre e só então voltava ao ninho. Um dia, o fazendeiro tentou um ardil. 2 homens entraram na torre, um ficou dentro e o outro saiu e se afastou. Mas o pássaro não foi enganado. Manteve-se afastado até que o outro homem saísse da torre. A experiência foi repetida nos dias subsequentes com 2, 3, 4 homens. Ainda sem sucesso. Finalmente foram utilizados 5 homens, 5 pessoas. Como antes, todos entraram na torre e um permaneceu lá dentro, enquanto os outros 4 saíam e se afastavam. Desta vez, o corvo perdeu a conta. Incapaz de distinguir entre 4 e 5, voltou imediatamente ao ninho. Este tipo de animal, o corvo, ele foi capaz de contar de 1 até 4. Para um animal saber essa contagem, ele observou. O corvo ficou lá de olho para saber se aquele homem voltava da torre ou não, para saber se ele estava saindo daquele local.
Depois que passou do número 4, foi aí que ele perdeu a contagem. As pessoas observaram isso e entenderam que ele só conseguia contar de 1 até no máximo 4. Alguns símbolos antigos, vamos ver. No começo da história da escrita de algumas civilizações, como a egípcia, você já deve ter ouvido falar no termo Egito, de um país chamado Egito. Lá no Egito, muitas coisas que nós temos hoje foram criações dos egípcios. A Babilônia e outras também. Os primeiros 9 números inteiros eram anotados pela repetição de traços verticais. Ou seja, para que os números pudessem ficar organizados, os egípcios eles faziam tracinhos na vertical. Esses tracinhos para a quantidade 1 era um tracinho, para 2, 2 tracinhos, para 3, 3 tracinhos, 4 e assim por diante, até chegar no 9. Depois, este método foi mudado pela dificuldade de contar mais do que 4 termos mostrados nessas colunas aqui que eu estou colocando na tela para vocês verem. Nessas colunas aqui, a contagem de 1 até 9, ela precisou ser modificada. Percebam que estão alterados. Na última parte, onde tem o número 9, tem aí 4 de um lado, 4 do outro e o número 1, que é um risquinho. É o equivale ao número 9, juntando todos esses tracinhos. Um sistema de numeração muito antigo que conhecemos é o egípcio, que é esse que eu mostrei a vocês, que é um sistema de base 10 composto pelos símbolos numéricos, que vocês conhecem, que vai do 1 até o 10. Outro sistema de numeração muito importante foi o da Babilônia, criado há 4.000 anos. Algumas das primeiras formas de contagem foram usadas com as partes do corpo humano, sendo que em algumas aldeias os indivíduos chegavam a contar até no máximo o número 33, não passava disto. Você já ouviu falar num instrumento que é utilizado para contar, que se chama ábaco? Você já escutou essa palavra alguma vez? O ábaco, em sua forma geral, é uma moldura retangular com fileiras de arame, cada fileira representando uma classe decimal diferente, nas quais podem correr pequenas bolas. No princípio, os sistemas de numeração não facilitavam os cálculos. Logo, um dos instrumentos utilizados para facilitar os cálculos foi o ábaco, muito usado por diversas civilizações orientais e ocidentais. Lá no Japão, o ábaco é denominado soroban e na China, suapan, que significa bandeja de calcular. Com o passar dos anos, o sistema de contagem foi se modificando. O sistema de numeração agora passou a se chamar indo-arábico. Nosso sistema de numeração surgiu lá na Ásia. Há muitos séculos, no vale do rio Indo, hoje é o Paquistão. O primeiro número inventado, sabe qual foi? Você sabe qual foi o primeiro número que foi inventado? Será que foi o 0? Será que foi o 1? Será que foi o 10? Qual será? Qual é a sua opinião? Olha só, o primeiro número inventado foi o número 1. Isso mesmo, número 1. E ele significava o homem e sua unicidade. O segundo número significava a mulher da família, a dualidade. E o número 3 significava muitos ou multidão. Agora nós vamos ver sobre as notas históricas da atuação posicional. Foi no norte da Índia, por volta do século V da era cristã, que nasceu o mais antigo sistema de notação semelhante ao atual, que é comprovado por vários documentos, além de ser citado também pelos árabes. Antes de produzir tal sistema, os habitantes da Índia setentrional usaram
por muito tempo, uma numeração rudimentar que aparece em muitas inscrições do século III a.C. Esta numeração tinha uma característica do sistema moderno. Seus 9 primeiros algarismos eram sinais independentes e que você, aluno, já conhece, que vai do 1 até o 9. Mas algo como 5 não era entendido como 5 unidades, mas como um símbolo independente. Por muito tempo, estes algarismos foram denominados algarismos arábicos de uma forma errada. Ainda existia nesta época dificuldade posicional e os hindus passaram a usar a notação por extenso para os números, pois não podiam exprimir grandes números por algarismos. As pessoas ainda tinham uma dificuldade para fazer contagem de grandes números, de quantidades maiores. Sem saber, estavam criando a notação posicional e também o zero. Cada algarismo tinha um nome. O número 1 não se chamava número 1. Você sabe qual era o nome dele antigamente? Ele se chamava Eka. É isso mesmo, o número 1 se chamava Eka. Número 2, Divi. Número 3, Tri. Número 4, Catur. Número 5, Panca. Número 6, Salt. E outros. Quando foi criada pelos hindus, a base 10, cada dezena, centena e milhar recebeu um nome individual. 10, nós conhecemos como, quem lembra? 10 unidades forma uma dezena. 10 unidades forma uma dezena. Só que antigamente não se chamava dezena, se chamava dasa. Quando se duplicava, transformava-se de 10, passava a ser 20, era sata. E os outros nomes também mudaram. Com o passar dos anos, o sistema de contagem de numeração foi mudando. Os romanos foi um outro povo que elaborou, criou um sistema de numeração através das letras. Vocês também aprenderão sobre números romanos, onde nós poderemos trocar os números por letras. Nós vamos usar algumas letrinhas do nosso alfabeto, mas tem um detalhe. Todas essas letras precisam ser maiúsculas e nós vamos usá-las da forma bastão. Vamos usar a letra I, o V, vamos usar também a letra X, vamos usar a letra C, a letra L, letra M e assim por diante. Tem outras letras também que fazem parte. A letra D também. Quando vocês tiverem a aula sobre números romanos, nós falaremos com detalhes, minuciosamente, cada um, para vocês aprenderem a identificar essa numeração. Certo, turma? Então, esses foram outros detalhes que eu trouxe para a nossa aula da origem dos números. Vários povos antigos criaram diversos símbolos até chegar no número que nós temos hoje. Eu peço então agora que vocês façam junto comigo a atividade de classe, certo? Eu peço então que vocês preparem o cabeçalho, que está bem aqui no cantinho da tela. Você vai colocar o nome da escola, certo? Coloque a data, aluno ou aluna. Você vai pular uma linha, vai copiar tarefa de classe, pula uma linha e faz o primeiro quesito. Você vai precisar pausar o vídeo para poder escrever este cabeçalho, certo, gente? Depois que você copiou o cabeçalho, pause o vídeo, copie e vamos agora para a primeira questão. Você vai escrever o seguinte: faça de 0 até 100. Você vai fazer junto comigo essa contagem, tá bom? Vamos escrever os números de 1 por 1. Você vai pular uma linha e vai começar a escrever os números. Quando todo mundo acabar, você, aluno, acabar, você vai pausar o vídeo, copiar o anúncio dessa questão e fazer junto comigo, ok? Muito bem. Agora que vocês já copiaram a primeira questãozinha,
nós vamos fazer os números. Tia, já tem pronto. Vocês lembram que eu fiz na aula passada? Então, não vamos jogar o papel fora. Vamos aproveitá-lo num outro momento para que as nossas árvores agradeçam. Você sabia que o papel é feito de árvore? Pois é, tem uma substância lá na árvore onde é utilizada para fazer o papel. Então, precisamos economizar o papel, reutilizar, reciclar o papel, tá? Você vai começar a escrever os números, certo? De 0 até o 9, que todo mundo já conhece. Esses são os primeiros números. Eu recomendo que vocês escrevam assim até o 9. Se puder colocar na mesma linha, coloquem. Caso não, vocês façam assim. Agora, depois vem do 10 até o 19, que é a família de uma dezena, é o que vocês escreverão. Vocês farão também de 20 até o 29, que é a família de duas dezenas. E depois disto, vocês farão também comigo a família de 3 dezenas, 4 dezenas, até nós chegarmos no último número desta sequência que eu pedi, que é o número 100. Certo, turma? Após você fazer até o número 29, eu vou começar aqui a fazer com vocês do 30 em diante, certo? Nós paramos aqui. Opa, caiu nosso quadro. Nós fizemos aqui, fiz com vocês, até o 29. Terminou o 29, nós faremos agora a família do 3. Já fizemos a do 1, do 2 e agora faremos a família do 3, de 3 dezenas. Vamos colocar aqui o nosso papel. Vocês vão fazer junto comigo, tudo bem? A partir do número 30. Começando aqui. Vamos fazer? Começando aqui, olha. 30. Eu farei menor para tentar colocar apenas nesta folha. 30. Depois do 30, quem vem? 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37, 38 e 39. Você fará também esta sequência aqui, certo? Muito bem. Vamos agora para a família do 40. Começando aqui. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Certo? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Família do 50. Agora a família do 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Família do 60. Agora, família do 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.
família do 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Olha só, já estamos nessa familhinha aqui. Agora nós vamos para a família do... Quem lembra que numeração é esta? 90. Vamos lá. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. E o último número de nossa sequência é o 100. Nós estudamos, esse aqui, numeração, vocês já estudaram no ano passado. E ficou assim. Aquele primeiro que eu mostrei a vocês, que foi até o 29, e esta sequência aqui. Se for necessário, pause o vídeo para você poder copiar. Tudo bem? Terminou aqui no número 100. Esta foi a atividade de vocês de classe de hoje, certo? Nossa aula de matemática ela vai ficando por aqui, vai encerrar. Hoje não segue atividade para casa, para a classe vocês fizeram agora junto comigo e eu peço que você compartilhe a foto dessa tarefa. Escreva com a sua própria letrinha, fotografe e envie para mim no aplicativo que eu vou fazer a correção. Desde já eu agradeço a sua participação até aqui, mas o nosso dia de aulas não acabou. Nos vemos já na nossa próxima aula. Um beijo segundando e até daqui a pouco. Tchau, tchau.